Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Química Salva. A nossa aula de hoje é uma revisão para o exame bimestral do quarto bimestre do sexto ano do ano de 2025. É o nosso último exame do ano. Bora! Pessoal, quais são as partes da Terra? A parte externa a gente chama de crosta, a parte interna a gente chama de manto e a região interna a gente tem o núcleo externo e o núcleo interno. Quais são as camadas de ar? Atenção, mais perto da Terra, tá vendo? O globo terrestre, mais perto da Terra é a troposfera, tá? Então não esqueçam, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. E nosso macete, tropecei, estraguei meu tênis, extraordinário, tá? Quais são as partes da biosfera? A parte rígida a gente chama de litosfera, a parte líquida, hidrosfera e a parte gasosa, atmosfera, tá? Qual é a função das abelhas? Pessoal, as abelhas são os principais agentes polinizadores. Então, são as abelhas que vão manter a biodiversidade, certo? Lembrando que se as abelhas forem extintas, os seres humanos serão extintos em 4 anos, porque eles que mantêm a biodiversidade, certo? Qual a função dos protozoários? Os protozoários, eles são faxineiros das algas. Eles se alimentam de matéria orgânica, inclusive de micro-organismos patogênicos, aqueles que causam doenças para humanos, tá? Quais são os níveis de organização de um corpo humano? Cetoso, lembra do nosso macete? Célula, a união de células forma tecidos, a união de tecidos forma os órgãos, a união de órgãos forma os sistemas, e todos os sistemas em conjunto formam um organismo, tá? Bom, qual é a função das plaquetas? As plaquetas fazem a coagulação sanguínea, é o que faz a gente parar de sangrar quando a gente se corta, tá? Os glóbulos brancos são nossas células de defesas, tá? E os glóbulos vermelhos são os responsáveis por transportar gases, como o oxigênio, tá? A teoria celular, pessoal, diz que todos os seres vivos são constituídos por células, lembrando que vírus não é um ser vivo, porque ele depende de um hospedeiro, tá bem? Então ele não tem célula. Então, quando tem uma única célula, a gente chama de unicelulares, como bactérias, protozoários e fungos, tá? E quando a gente fala de pluricelulares, aqui tem muitas células, que é o caso, então, dos animais, seres humanos e plantas, tá? Bom, qual é a função dos tecidos? Epitelial, que é a nossa pele, né? Ela nos reveste tanto por fora quanto por dentro. O tecido conjuntivo, ele ajuda a preencher espaços vazios. O muscular, tá? Os músculos, pessoal, ajudam a proteger os nossos ossos e órgãos. O sanguíneo e também os movimentos, tá? O sanguíneo, pessoal, que são o nosso sangue que contém todas essas células que a gente já conversou antes, tá? E o tecido adiposo, que são as gorduras, que nos mantém a temperatura do corpo e também é uma reserva de energia. E para finalizar, qual é a função das algas? Pessoal, as algas, eles fazem fotossíntese, certo? Capturam gás carbônico na atmosfera e vão liberar gás oxigênio. Então, mais de 90% do oxigênio que os seres humanos respiram vem das algas, certo? Através do processo fotossintético. A professora te deseja excelentes estudos e uma excelente prova. Beijos, gente, e até a próxima.